A chuva caía com força. O asfalto da estrada brilhava sob o céu noturno, parecendo um rio negro refletindo a luz dos relâmpagos que cortavam a escuridão. Tenso, murmurando para si mesmo. Eu só quero chegar em casa. Lucas dirigia tenso, agarrando o volante com força, os nós dos dedos brancos como osso. A estrada deserta se estendia à sua frente como uma serpente negra. As árvores, escuras e retorcidas, pareciam vultos ameaçadores na noite escura, como se fossem personagens de um conto de terror. O vento uivava entre os galhos um lamento assustador. Era como se a própria natureza estivesse conspirando contra ele, sussurrando ameaças ao seu ouvido. Lucas aumentava a velocidade, desesperado para escapar daquela noite sinistra. Cada sombra parecia um monstro à espreita, pronto para atacar. Cada curva, uma ameaça, um mergulho no desconhecido. Ele olhava para o lado, procurando algum sinal de vida, um farol na tempestade. Nada além da chuva incessante e da escuridão opressora. O medo, frio e viscoso como óleo, começava a tomar conta de seu peito, apertando seu coração. Ele se sentia sozinho, vulnerável, uma presa fácil naquela noite sem fim. Assustado. O que é isso? De repente, um vulto na estrada, como um fantasma surgindo da neblina. Lucas freou bruscamente, o carro derrapando na pista molhada como um animal ferido. Seu coração batia forte, um tambor em seu peito. Ele apertou os olhos, tentando enxergar através da cortina de água que desabava do céu. A figura continuava lá, imóvel, espectral, parada no acostamento, esperando. Lucas se aproximou lentamente, relutante, como se a curiosidade lutasse com o medo em seu íntimo. A figura não se movia, uma estátua sob a chuva torrencial. Era um homem alto e magro, como um bambu prestes a se dobrar ao vento. Ele usava um longo casaco escuro que parecia engoli-lo por completo. O rosto estava escondido por um chapéu de abas largas, que ocultava suas feições da pouca luz que ainda restava naquela noite. A chuva caía sobre ele, mas ele parecia não notá-la, impassível como uma lápide. Hesitante. Com licença? O homem se virou lentamente, como se cada movimento lhe causasse dor. Um raio iluminou seu rosto por um instante, apenas o suficiente para revelar o horror que se escondia sob o chapéu. Lucas engasgou, o ar preso em sua garganta. O homem tinha um gancho de metal no lugar da mão direita, frio e afiado como a lâmina da morte. Seus olhos eram frios como gelo, vazios de qualquer emoção humana. Um sorriso sinistro se abriu em seu rosto, como um rasgo em uma tela, revelando a escuridão que habitava sua alma. Recuando, meu Deus! Lucas recuou instintivamente, como se tivesse levado um choque. Ele quis acelerar e fugir, colocar o máximo de distância possível entre ele e aquela aparição. Mas algo o mantinha preso ali, um magnetismo macabro. Era como se estivesse diante de um pesadelo, preso em um loop de terror do qual não conseguia escapar. O homem se aproximou, arrastando o gancho no asfalto. O som metálico ecoava na noite, cada raspada um grito de agonia que cortava o silêncio. Rouco e profundo, como pedras se chocando. Preciso de uma carona. Lucas hesitou, dividido entre o medo e a compaixão. Ele não conseguia desviar o olhar do gancho, que parecia vibrar com uma energia maligna. Ele sabia que deveria recusar, seguir seu instinto de sobrevivência. Mas algo naqueles olhos o impedia. Um apelo silencioso que atravessava o véu do medo. Nervoso, as palavras tropeçando em sua boca. Entre. O homem entrou no carro, trazendo consigo o frio da noite e o cheiro úmido de terra molhada. Um cheiro metálico, como o de sangue seco, invadiu o veículo, fazendo com que o estômago de Lucas se revirasse. Ele fechou a janela, isolando-se do mundo exterior, mas não conseguia se livrar da presença sinistra ao seu lado. Ele podia sentir o olhar do homem sobre ele, pesado como chumbo. Tentando parecer calmo, mas a voz tremendo. Para onde você vai? Para a clareira. O homem apontou para a estrada escura, o gancho parecendo ainda mais ameaçador sob a luz fraca do painel do carro. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A clareira era um lugar sinistro,
temido pelos moradores locais. Diziam que era assombrada, palco de tragédias e horrores indizíveis. Lucas dirigiu em silêncio, o medo o transformando em um autômato. A chuva continuava forte, um aguaceiro sem fim. O homem não disse uma palavra, mas sua presença era sufocante, como se ele ocupasse todo o espaço dentro do carro. A tensão dentro do veículo era palpável, um cabo de aço esticado ao limite. Lucas sentia o suor escorrer pelas suas costas, gelado como água de túmulo. Ele se arrependia amargamente de ter parado, de ter deixado a curiosidade falar mais alto que o bom senso. Finalmente, eles chegaram à clareira. Era um lugar escuro e silencioso, como o coração de um vulcão adormecido. As árvores se erguiam como fantasmas, seus galhos esqueléticos se entrelaçando sobre a clareira como dedos ossudos. Lucas parou o carro, o motor tossindo como um animal ferido. É aqui. Ele disse, a voz fraca, quase inaudível em meio ao silêncio opressor da clareira. O homem se virou para Lucas, seus olhos brilhando na escuridão. Pela primeira vez, Lucas percebeu uma expressão diferente em seu rosto. Não o horror que ele esperava, mas uma tristeza profunda, uma dor que transcendia as palavras. Minha esposa morreu aqui. Disse o homem, sua voz um sussurro rouco carregado de dor. Ela adorava este lugar. Eu a trazia aqui para ver as estrelas. Lucas ficou em silêncio, o medo dando lugar à compaixão. Ele não sabia o que dizer, como confortar aquele homem marcado pela tragédia. O homem saiu do carro, seus movimentos lentos e pesados. Ele ficou parado por um momento, olhando para a clareira, a chuva não o incomodando. Era como se ele estivesse se despedindo de um ente querido, a dor da perda gravada em cada linha de seu corpo. Então, ele se virou para Lucas, seus olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. Obrigado pela carona, mas nunca mais volte a este lugar. É perigoso. O aviso ecoou no silêncio da noite, um presságio sinistro. Lucas observou o homem desaparecer na escuridão, engolfado pela noite como se nunca tivesse existido. Ele esperou um momento, o coração batendo forte, a adrenalina ainda correndo em suas veias. Então, ele ligou o carro e saiu da clareira, as rodas cantando no asfalto molhado. Ele dirigiu a noite toda, sem olhar para trás, o medo o impulsionando como um chicote. Lucas nunca mais voltou àquela estrada. O terror daquela noite, gravado em sua mente como um estigma. Ele nunca esqueceu o encontro com o homem do gancho, a figura fantasmagórica que assombrava seus pesadelos. E ele nunca descobriu o que realmente aconteceu naquela noite chuvosa, que segredos obscuros se escondiam sob o véu da chuva e do medo. Mas ele sabia de uma coisa: a clareira guardava segredos. Segredos que era melhor não desvendar, segredos que era melhor deixar adormecidos sob a terra fria e úmida.